Bem-vindos, estamos no podcast No Meio do Mundo. Hoje, num episódio especial, diferente do que é habitual, a propósito da morte recente do Papa Francisco. Achámos que valia a pena dedicar um programa a falar sobre ele, sobre aquilo que nos deixa, e é isso que vamos fazer com um convidado também ele especial. Francisco Machado, 40 anos, eburense, com um percurso de vida peculiar, com uma ligação longa à Companhia de Jesus, por onde andou durante quantos anos? 11. 11 anos, que o levou, entre outros sítios, à China, às Filipinas, e depois, decidindo não seguir pela ordenação sacerdotal, acaba por voltar a Évora, onde neste momento vive, está casado, tem 2 filhas, é professor, trabalha com a Companhia de Jesus e faz 30 coisas diferentes, de maneira que se calhar começávamos por aí. Francisco, conte-nos lá um bocadinho aquilo que é... vou tratar-te por tu, pode ser? Claro que sim, claro que sim. Conta-nos um bocadinho da tua vida. Muito obrigado por este convite, estou muito contente por estar aqui. O meu nome é Francisco, sou eburense, como já disse. Aos 19 anos entrei no noviciado da Companhia de Jesus em Coimbra. Fiz a minha formação inicial com os jesuítas, depois em Braga, filosofia, e nessa altura fui enviado para a China, para a província da China, onde continuei a minha formação e o meu trabalho pastoral e a minha formação inicial de teologia. Depois decidi não ser ordenado, mas continuei a viver na Ásia, desta vez em Manila, nas Filipinas. Terminei os meus estudos de teologia e depois disso fui convidado a trabalhar num instituto pastoral que se dedicava à formação de padres, catequistas, irmãs de toda a Ásia e do Pacífico, das ilhas do Pacífico. Por lá trabalhei cerca de 5 anos. No final desse tempo casei, ainda em Manila, e depois do Covid discernimos e decidimos que era a altura de voltar a casa e regressámos a Portugal, onde agora trabalho dando aulas aqui no Instituto e trabalho com a educação católica e inaciana na Europa, faço acompanhamento espiritual e tento ajudar aqui local e globalmente o mais que vou podendo. Essa é a minha história um pouco. E essa sua experiência dá-te certamente um ponto de contacto com o próprio Papa Francisco, de quem vamos falar, porque ele próprio era jesuíta. O Papa Francisco, como todos sabemos, deixou-nos recentemente. Morreu no passado dia 21 de abril, no dia a seguir ao domingo de Páscoa. 26. E foi sepultado em Santa Maria Maior no dia 26 de abril. Estamos a viver este período de sede vacante, e embora seja um período em que já muita gente está a olhar para a frente, para quem vem a seguir, quem será o próximo Papa, e também teremos a oportunidade de conversar um bocadinho sobre isso, queremos sobretudo hoje olhar para o Papa Francisco e para aquilo que ele deixa à Igreja e a todos nós no fim do seu pontificado, que durou 12 anos, de 2013 a 2025. De maneira que começava um bocadinho por perguntar-te, para fazeres aí essa ligação um bocadinho pessoal, da tua experiência pessoal. Na prática, o Papa Francisco foi o Papa da tua vida adulta. Tens 40 anos, significa que dos 28 aos 40 anos foi o Papa que te acompanhou, ao mesmo tempo que fazias o teu próprio percurso dentro da companhia. Em que é que ele marcou o teu caminho? Sim, de forma pessoal, a primeira coisa que me ocorre e que é inegável é que era um Papa com os pés na terra. Um Papa que falava como as pessoas normais para as pessoas normais, por assim dizer. Impressionou-me muito logo desde o início a questão das homilias diárias que ele fazia. Aquelas homilias que ele pede que sejam de 5 minutos no Evangelii Gaudium e que eram publicadas, que era uma coisa rara, que era uma coisa que não acontecia. Isso impressionou-me. Portanto, um Papa próximo, um Papa amigo, um Papa assim. Isso impressionou-me e acho que é hoje muito difícil voltar atrás e fugir dessa ideia, tanto para papas, como para bispos, como para sacerdotes. Tinham quase aquele ar de homilia de pároco de aldeia. Precisamente. Eu penso que
se perguntássemos a muitas pessoas que tipo de par gostarias de ter, era mais ou menos aquilo. Portanto, e portanto, isso a mim, portanto, ser acessível, próximo é uma primeira ideia. Depois também foi um Papa que destabilizou e desafiou. Um Papa que a mim pessoalmente não me permite ficar escondido na teologia e na espiritualidade, esquecendo-me do mundo e de ter os pés na terra e dos problemas e das pessoas que sofrem. É um Papa que constantemente batalhou pelo bem comum. Não só pelo bem da Igreja, mas pelo bem comum, pelo bem universal, pela paz. E isso marcou-me também. É um Papa que destabiliza a muitos níveis e no bom sentido, como Jesus destabilizou. Portanto, isso também me marcou. Depois uma terceira ideia, e aqui lembro-me de uma frase que ainda é de 2013, do início do pontificado, e que o Papa disse o seguinte: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de procurar a misericórdia, às vezes. E eu penso que isto é a imagem de marca do Papa Francisco, o Papa da misericórdia, o Papa do caminho, o Papa que olha para todos como, não como categorias, mas como pessoas que estão a caminho. Diria que são essas três coisas que mais me marcaram pessoalmente nele e que mais me impressionam. Quando o Papa Francisco foi eleito e apareceu pela primeira vez na varanda de São Pedro, teve aquela observação que nos ficou um bocadinho no ouvido, dizendo que os seus irmãos cardeais, tendo de escolher um bispo para Roma, o foram buscar ao fim do mundo. E de facto ele vem quase do fim do mundo, da Argentina. O que é que achas que ele trouxe do fim do mundo? Ou seja, em que é que achas que a experiência dele na América Latina e na Argentina em particular moldou a sua própria maneira de ver, de viver e de pensar a Igreja? Sim, é uma boa pergunta. A primeira coisa que me ocorre é isto que é sabido de todos: enquanto bispo e depois enquanto cardeal, o Papa já na Argentina, em Buenos Aires, escolheu não viver no Palácio Apostólico. Era um Papa que usava os transportes públicos, que cozinhava a sua própria comida e que andava pelos bairros pobres, muitos deles. Portanto, um Papa normal. E imediatamente após ser eleito tomou decisões semelhantes. Portanto, agora sou Papa, vou mudar. Não, vou continuar a ser quem era. Portanto, essa continuidade parece-me evidente, de ser um Papa simples. Depois, o contacto com os imigrantes, com os pobres, com aqueles que sofrem. Por exemplo, a crise em 2001, a crise na Argentina, a crise económica, devido ao capitalismo e ao mercado. Ele viu e acompanhou o sofrimento dos que estão nas periferias. E eu penso que isso sempre ficou, e é um dos pontos-chave do seu pontificado. Portanto, penso que traz também isso. Um Papa habituado a ver muito do clero argentino ligado às fações elitistas e políticas da Argentina. E, portanto, um Papa desconfiado do clericalismo, desconfiado de sacerdotes demasiado apegados ao status quo. E, portanto, sempre batalhou contra isso. Penso que essas são algumas ideias. E depois um Papa jesuíta que traz, eu diria, a indiferença, o desapego em relação ao material, o pragmatismo e o discernimento. Eu diria que são algumas das qualidades que a Companhia de Jesus terá infundido dentro dele. Pelo menos, que lhe ficaram claramente enquanto Papa, sim. Foi um pontificado de 12 anos. Diríamos, é um pontificado médio. Já não se pode dizer que seja um pontificado curto. Também não é um pontificado longo, como João Paulo II, foram 26 anos, se não me engano. Enfim, 12 anos. Dá para que possa fazer seguramente algumas das coisas que trazia e que queria implementar e para deixar a sua marca. Se tivesses de resumir, eu sei que é muito difícil, mas resumir aquilo que são os traços essenciais do pontificado do Papa Francisco, o que é que assinalarias? Sim. A primeira coisa que me ocorre como pano de fundo quase é esta ideia da Igreja em saída. A expressão fundamental do Evangelho e da presença de Deus que o Papa Francisco abraçou, penso eu, é de um Deus que se faz próximo e que sai de si. E penso que quase todos os outros pontos-chave fluem daí. Recordo-me aqui de algumas frases que penso que são importantes e que resumem bem alguns dos traços marcantes do seu papado. A primeira é esta: veja a Igreja como um hospital de campanha. Nos ficou, portanto, um hospital que está a atender àqueles que estão a sofrer as feridas críticas, àqueles que estão na linha da frente. Portanto, esta ideia de saída. Uma outra podia ser: não podemos cair na globalização da indiferença, que depois dá o eco para Laudato Si, para as questões sociais, a globalização da indiferença. Portanto, a atenção ao mundo todo
e a guerra contra o egoísmo, o comodismo e a indiferença. Peço-vos que sejais pastores com o cheiro das ovelhas. Já há aqui notas de anticlericalismo, proximidade, pastores que arregaçam as mangas e que trabalham. Quem sou eu para julgar? Uma outra frase que fala por si, que abre portas, que deixa pontos de interrogação, que convida ao diálogo, à abertura, e depois talvez a sinodalidade, que vejo ainda muito como uma semente que o Papa Francisco semeou e que estamos agora na esperança de ir colhendo cada vez mais frutos nesta transformação da estrutura, do modo de proceder. Essas seriam algumas das ideias que referiria assim, de modo muito geral. Fizeste referência ao Laudato Si, é uma das encíclicas. O Papa Francisco, ao longo do pontificado, publicou 4, sendo que a primeira, Lumen Fidei, enfim, ainda foi muito preparada pelo Papa Bento XVI e, portanto, é um bocadinho herdeira do pensamento do Bento XVI, embora já tenha sido publicada, portanto, em junho de 2013. Portanto, o Papa Francisco chega em março e em junho publica a encíclica, que obviamente já estava muito estruturada e pensada. Mas há depois, sobretudo, três a seguir, e a segunda é precisamente a Laudato Si. Depois há de vir a Fratelli Tutti e no fim, a Dilexit Nos, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Mas queria um bocadinho agora focar a atenção na Laudato Si, porque é provavelmente, de todas estas 4 encíclicas dele, aquela que primeiro mais surpreendeu por abordar um tema, enfim, que não se esperaria, que não seria evidente que um Papa pusesse numa encíclica. Não é? E por outro lado, porque veio de encontro, enfim, é uma preocupação e é uma questão central naquilo que é a cultura contemporânea, que é o problema da ecologia e da sustentabilidade da nossa mãe terra. Não é? O que é que achas que significou esta encíclica e que impacto teve e pode vir a ter ainda? Laudato Si revela-nos o Papa à escuta. E neste caso, à escuta até da própria natureza. Já não são só os que sofrem, os abandonados e os pobres que gritam e que bradam aos céus, é a própria natureza que Deus usa já hoje para nos fazer ver que é preciso mudar alguma coisa, é preciso convertermos-nos, é preciso mudar-nos. Portanto, é um Papa à escuta. E eu penso que a palavra-chave é não só ecologia, mas ecologia integral. Para que não pensemos que é só um documento verde, digamos assim, a favor só da natureza por si. É uma espécie de apelo a vivermos a fé, a percebermos a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, o Evangelho, sem excluir nenhuma das dimensões do humano. O económico, o ecológico, o cultural, o político. Não podemos compartimentalizar. Penso que é essa a mensagem chave do Papa. Não podes ser bom cristão se ignoras a natureza, se não escolhes um estilo de vida coerente, se não atendes ao pobre. Portanto, é a visão de conjunto. Eu penso que esse é o ponto-chave da Laudato Si. E será mais difícil, penso que este é o fruto, será mais difícil para nós, quando pensamos na nossa vocação de cristãos, excluir estas dimensões da vida, que eu penso que é uma tentação grande. Pensamos na igreja, na vida cristã, como algo que acontece dentro da igreja, espaço físico, e o resto, a política, por exemplo, a forma como votamos, a forma como compramos ou usamos o nosso dinheiro, a forma como olhamos para os nossos vizinhos, a atitude, o estilo de vida que escolhemos, isso aí depois é ao critério de cada um. Com o Papa Francisco isto deixa de ser possível. Penso que ele faz esta ligação e afirma uma e outra vez. Pelo menos é assim que eu vejo a importância de Laudato Si e, obviamente, tanto que ele depois escreveu um outro documento que reafirma a crise ecológica. Portanto, o tema ecologia é central para ele, mas gosto sempre de juntar aquela palavra integral para que percebamos como é que ela encaixa na nossa vocação de cristãos. Sim. Aliás, esta questão da ecologia integral
está muito longe de ser uma coisa estranha para aquilo que é a visão da Igreja. Basta ler o Gênesis para nós entendermos que o cuidado da casa comum, enfim, está cá desde o princípio como uma questão que nós devemos ter em consideração. E por outro lado, tendo o Papa escolhido o nome Francisco um bocadinho em função de Francisco de Assis, também ajuda um bocadinho a enquadrar naturalmente esta sua sensibilidade para esta questão. Agora, tu achas que a nível da Igreja, internamente, sendo que a realidade depois é muito diversa, mas se calhar, olha, aqui no nosso contexto europeu, estas questões estão em cima da mesa nas comunidades cristãs, nas paróquias, nos movimentos, nos grupos? Penso que talvez não de forma ainda tão expandida ou tão próxima como poderiam, se bem que já há bastantes movimentos, há pessoas a trabalhar neste sentido. Começa a ver, por exemplo, a nível das creches, a nível de movimentos de associação em que as pessoas começam a tentar trazer para a igreja grupos que, por exemplo, ligam a espiritualidade com a consciência ecológica. Vai começando a haver, a sensação que tenho é que ainda é algo periférico, digamos assim, algo para alguns que se interessam por isso. E eu penso que o grito do Papa Francisco é dizer todos temos que nos interessar por isso. Ainda que não seja a nossa vocação específica, faz parte do pacote de ser cristão. Estamos a caminho, digamos assim, estamos a caminho. E sobretudo isso, de que a questão ecológica casa muito bem com a espiritualidade. Sim. Nós é que tínhamos, parece que uma visão das coisas de... Enfim, não tem nada a ver, não é? Mas se pensarmos 2 minutos sobre o assunto, vamos ver que é fácil estabelecer essa ligação. Uma outra característica do Papa Francisco, não sei se estás de acordo, é a sua capacidade de entreabrir portas. Tem sido muito dito, e eu acho que com razão, que o Papa Francisco teve um pontificado muito mais pastoral do que doutrinal, no sentido em que, enfim, não houve uma produção doutrinal tão sólida, tão consistente como noutros pontificados. A sua preocupação e a sua sensibilidade parecia ser muito mais pastoral, muito mais atenção às pessoas concretas, e creio que essa postura teve a ver também com uma série de intervenções que têm a ver com esta ideia das portas entreabertas. E eu gostava que tu nos ajudasses um bocadinho a conhecer melhor e a entender algumas dessas opções do Papa Francisco. Uma delas tem a ver com a exortação a Amoris Laetitia, que já não sei de que ano é que é, mas há de ser 2016. De 2016, exatamente, 2016, e em que ele levanta a questão do acolhimento, entre outras coisas. Na prática, depois a atenção centrou-se aí, como acontece com frequência, não é? Centrou-se no acolhimento das pessoas divorciadas, recasadas. O que é que achas que esteve na origem? O que é que o Papa pretendia? E porque é que isto causou um certo rebuliço internamente? Gosto muito dessa expressão portas entreabertas. Acho que é uma boa forma, nem completamente escancaradas, nem fechadas. Entreabertas. Acho que é uma boa imagem para perceber isto. Amoris Laetitia é um texto belíssimo sobre o amor conjugal, sobre a vida em família, sobre a missão da família e sobre o acompanhamento que as famílias precisam. Mas, como disse, penso que aquela nota de rodapé e aquele ponto vai ser aquilo de que nos vamos lembrar quando mais tarde recordarmos esta encíclica. O que é que o Papa tentou fazer? Ou o que é que aconteceu ali? Nesta nota de rodapé, quando falava sobre o cuidado pastoral que estes casais, que estas pessoas precisam e merecem ainda por parte da Igreja, abriu a porta, ou entreabriu a porta à ideia de que não se diga nem que sim nem que não, mas acompanhe-se as pessoas. Eu lembro-me
Nessa altura, em 2016, estando eu em Manila, naquele instituto pastoral, que tem muitos padres, e já são padres acima dos 40 anos, já com bastante experiência pastoral, e a encíclica acabou de sair, e o diretor pediu-me ajuda aqui as pessoas a pensar sobre isto e tudo. Fizemos a apresentação da encíclica e no final eu fiz esta pergunta. E isto estamos a falar de cerca de 60, 70 sacerdotes. No final eu fiz esta pergunta. O Papa Francisco é a favor da comunhão aos recasados? Quem acha que sim, levanta o braço. Metade deles levantaram o braço. Depois perguntei, quem acha que não, levanta o braço. A outra metade levantou o braço. E eu disse, qual é a resposta certa? A resposta certa nem é sim, nem é não. A resposta certa é discernir-se. O Papa nunca disse sim, nem nunca disse não. Disse, acompanhe-se, faça-se discernimento. Aqui entra o seu cariz jesuítico. E penso que tem muito valor. E foi muito difícil àqueles alunos, àqueles sacerdotes, aceitar esta resposta, porque é mais fácil aplicar a regra. Vem um caso, eu vejo onde é que ele se insere aqui no meu livro preto e branco das regras e aplico a regra e fico de consciência tranquila, dá muito menos trabalho. Portanto, eu penso que essa nota de rodapé o que faz é abre portas ao diálogo, converse sobre isto, fale-se sobre isso, discuta-se teologicamente, pastoralmente, biblicamente, discuta-se sobre o tema e depois faça-se caminho. Portanto, eu pessoalmente aprecio muito. Acho que não podemos dizer logo à partida nem sim nem não, e daí é que vem o problema. Há documentos, Veritatis Splendor, outros documentos anteriores de João Paulo II, que afirmam com mais clareza a questão da situação irregular, a questão do pecado, se é pecado mortal, se não se pode sair desta situação, não se dê a comunhão. Portanto, há esta tensão aqui, que depois foi levantada por aqueles 4 cardeais, e daí veio toda esta polémica, e as dúbias, e Francisco escolhe não responder. Por um lado, causou alguma tensão, causou alguma divisão, podemos dizer assim, em alguns setores da Igreja, mas penso que é uma escolha deliberada. Não vou ser eu a decidir. Vão ser vocês, com as pessoas, com o Espírito Santo, em discernimento, em caminho pastoral. Penso que esse silêncio fala mais alto, quase do que a encíclica toda, e pessoalmente aprecio. Acho que é muito importante hoje as pessoas sentirem que estejam onde estiverem, tu não te limitas a um rótulo, tu não te limitas a uma situação, tu és alguém que está a caminho. E apesar das regras que não anulamos e que continuam a ser importantes estarem lá para nos apontarem um ideal, nenhum de nós as vive plenamente e, portanto, avançamos aqui. Portanto, há esta questão da comunhão, é uma tensão importante. E é outra das frases que o Papa Francisco, não é dele, mas que muitas vezes diz, a comunhão não é um prémio para os perfeitos, mas é remédio para os que estão a caminho. Portanto, há a tensão entre a comunhão enquanto expressão de um compromisso com os mandamentos e com o seguimento de Jesus, por um lado, e por outro lado a comunhão enquanto alimento que todos nós precisamos, porque nenhum de nós vive os mandamentos plenamente. E está a intenção, e penso que o Papa tocou nessa tensão, tirou-nos do preto e branco e convida-nos a viver com essa tensão, em discernimento. Embora, claro, quando ele nos tira do preto e branco, também tem o condão de irritar muita gente. Sim, como Jesus tinha. Desconcerta. Como Jesus tinha. Então e agora? Por onde é que vou? Onde é que vou? Mas isso tem provavelmente a ver com o facto, enfim, relacionado com isso que dizias, do Papa, provavelmente, não estou dentro da cabeça dele, mas ter sempre a preocupação de dar a prioridade às pessoas. Portanto, as pessoas são mais importantes do que as regras que possa haver. Como dizes, as regras estão lá e é importante que estejam, porque nos ajudam a delimitar um bocadinho por onde é que se pode ir. Mas as pessoas estão acima das regras. Bem, e há poucas coisas mais evangélicas do que essas. Foi o sábado que foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas isso explica um bocadinho o desconcerto de muita gente. Porque é muito mais fácil aplicar uma norma do que ficarmos a caminho e em discernimento, que é uma coisa muito jesuítica. Sim, sim. Mas que pode ser incómoda. Eu penso que a Igreja não está ainda preparada para esta ideia de acompanhamento. Essa é que é a realidade. Eu penso que muitas pessoas, talvez esteja errado, e o Padre Manel é pároco, portanto saberá melhor que eu, mas penso que para muitas pessoas o único momento em que falam com o Padre individualmente é o momento da comunhão, que é claramente centrado na questão específica da perdão dos pecados e, portanto, não é propriamente... A confissão, sim. A confissão, desculpe, sim, a confissão, exatamente. Portanto, eu penso que o Papa Francisco está a pedir uma coisa à Igreja
que a Igreja ainda não está na sua estrutura, na sua mentalidade, no seu tempo, na sua gestão de prioridades pronta para oferecer. Que é este caminho. Porque acompanhar um casal sobre este tema da comunhão, um casal ou um recasado, acompanhá-los, implica tempo. Implica uma repetição, implica presença. Portanto, essa é uma das razões pelas quais eu acho que isto destabiliza. A outra, que eu penso que o Padre Francisco, que o Papa Francisco é ciente, e é isto que o irrita e é contra isto que ele combate, é que nós, que achamos que estamos dentro das regras, sentimos-nos superiores, sentimos-nos confortáveis. E, portanto, quando se minimiza as regras, na nossa hipocrisia sentimos, então eu que ando-me aqui a esforçar, e agora há aqueles que são pecadores, e caímos no fariseísmo. E é isto que o Papa Francisco combate. É isto que ele combate. Portanto, penso que é por isso que destabilizou tanta gente. Temos que reconhecer que nenhum de nós vive as regras plenamente. Que elas são importantes, apontam-nos o ideal, mas não as vivemos plenamente. Tal como estes casais não as vivem plenamente. Mas querem estar a caminho, e isso deve ser acolhido e sustentado e apoiado e abençoado. Se calhar vamos agora para esse tema também, estou a antecipar, mas sim. Alan, só para complementar, sendo que mesmo que alguém cumprisse plenamente as regras, isso não impedia nada que outros estivessem a caminho. Exatamente. E, portanto, quem cumpre plenamente não tem de se sentir irritado por haver alguém que está a caminho. Não é? Mas dizias, e bem, que vamos abordar outra questão dessas, que são um bocadinho delicadas, porque algum tempo depois o Papa assina um documento da doutrina da fé, que é a Fiducia Supplicans, que mais uma vez volta a entreabrir portas. Entreabrir portas. Sem mudar nada do ponto de vista doutrinal, ou seja, não houve nenhum salto estranho, mas deixa aberta a porta e, sobretudo, deixa aberta uma atitude que eu acho que ele insiste muito que seja adotada por todos nós, que é do acompanhamento, de deixar que as pessoas venham e apareçam, estejam e façam parte. E concretamente a Fidúcia Súplicas, que é sobre as bênçãos, em geral, mas que depois levantou a questão de quanto às pessoas homossexuais. Como é que tu entendes esta coisa? É mais um texto, penso eu, à imagem do Papa Francisco, até na sua natureza polémica e desafiante. É um texto que nos diz, em primeiro lugar, que a bênção está primeiro. A ação de Deus, a graça de Deus está primeiro e é oferecida a todos, incondicionalmente. Ao contrário dos sacramentos, que são revestidos de algumas regras e que nem sempre estão ou devem ser oferecidos a todos e em toda a circunstância, a bênção é uma expressão do Deus que se dá a todos e que convida a todos. E, portanto, quem se aproxima de um sacerdote ou da igreja e pede uma benção, até de um leigo, porque nós leigos também podemos abençoar os outros, desejar bem, que é o que a benção significa. Quem se aproxima da igreja pedindo uma benção, esteja em que situação estiver, tenha que inclinação tiver, deve ser abençoado, deve receber este. Portanto, isto é o que se afirma em primeiro lugar e com toda a ênfase nesse texto. E depois, e isto é que é interessante, e daí as portas entreabertas, o texto também tem toda uma série de regras que tentam salvaguardar alguns aspectos importantes, neste caso do sacramento do matrimónio, para que não haja confusão, para que não se ache que com esta bênção estamos a fazer afirmações doutrinárias. Não estamos com esta bênção, estamos a dar a mão a alguém que quer estar a caminho e que pede essa presença visível de Deus através da palavra, através do toque. Portanto, acho que é um documento até de certa forma interessante pela combinação que tem de abertura e até de choque com a combinação com regras. Acho que encontra ali um equilíbrio da tal porta entreaberta. Portanto, pessoalmente, quando a reli agora há pouco tempo, senti muito mais em paz com o documento do que quando ele saiu, até para dizer a verdade. Acho que às vezes também é importante, diz muitas coisas sobre o Papa Francisco, até na comunicação social, mas muitas vezes não vamos mesmo lá à substância, àquilo que ele de facto está a dizer. É importante não ir com os chavões só ou com as ideias feitas, mas tentar ver o que é que ele de facto fez e disse. Esse documento teve o condão de, enfim, de levantar uma onda de reações que tiveram expressão grande a nível mundial. Concretamente, enfim,
quase todo o continente africano acabou por dizer: nós não vamos aplicar isto. Há aqui um risco de ruptura. Não é? Achas que achas que é um risco calculado que o Papa Francisco, ao tomar estas decisões, que do ponto de vista pastoral são perfeitamente compreensíveis e profundamente evangélicas, não é? Mas claro, ele é o Papa. E portanto ele sabe, quando assina um documento em Roma, que vai dizer respeito a quem está na América do Norte, na Oceania, na China ou em África, não é? Achas que ele foi sempre, enfim, consciente e que fazia isto um bocadinho quase até com um intuito, não digo provocatório, mas no sentido de desacomodar? Eu não sei se foi a intenção, mas o Papa Francisco, está claramente confortável com as tensões e em fazer ondas. Aliás, ele no Rio de Janeiro, nas Jornadas Mundiais da Juventude, disse "Hagan lío", façam barulho, disse aos jovens, causem problemas. Isto tem que ser interpretado, mas de facto sim, essa situação com a Igreja do continente africano é de facto inédita. E o Papa Francisco, de certa forma, voltou atrás, ou foi flexível, como lhe era característico, soube ser flexível e perceber que por razões culturais ou por razões de circunstância, o conjunto dos bispos, portanto é um exemplo bonito de sinodalidade até. Esta questão de estes bispos virem dizer este documento neste momento a nós não nos ajuda ou estamos com dificuldades, e o Papa Francisco ter sido capaz de dizer então com flexibilidade apliquem-no ou não, na medida em que no fundo é o convite ao discernimento, que no fundo deixa essa porta. Mas foi de facto um momento crítico na Igreja, como foi também a questão do quase cisma da Alemanha, por exemplo, que este documento de forma muito indireta e discreta veio ajudar a apaziguar, porque agora já não se fala. Ou seja, este documento, de certa forma, deu esperança de alguma abertura em alguns pontos essenciais para uma grande parte dos bispos da Alemanha e ajudou a que aquela agressividade, quase a que aquela ruptura que se estava a agudizar, suavizasse. Portanto, eu não sei, isto são políticas e diplomacias do Vaticano, mas nesse sentido acho que o Papa foi bem sucedido até a ingerir, digamos assim, estas duas crises com flexibilidade e firmeza. Acho que encontrou um bom equilíbrio, sem minimizar que de facto isto trouxe à luz algumas divisões e tensões e posicionamentos, como é próprio da Igreja Católica, onde cabemos todos, não é? Desde os extremos até ao equilíbrio. Portanto, acho que sim. A Igreja é católica. Universal. É universal, portanto. E suficientemente ampla para cabermos todos. Isso. Já referiste várias vezes, isso é evidente, o Papa Francisco teve sempre esta capacidade de lidar bem com a tensão. Com a tensão. Enfim, estamos convencidos que não só lidava bem, como estaria convencido, muito jesuiticamente, de que a tensão é geradora de coisas. Gera coisas novas, não é? Porque desinquieta, porque desacomoda, porque obriga a fazer caminho. Não é? E isto tem a ver com uma coisa indesmentível, que é ter havido, ao longo deste pontificado, tensões muito vincadas, eu diria até, enfim, não é que seja muito velho, mas já cá anda há algum tempo, não me lembro de ter havido enfrentamentos tão significativos e tão públicos, no sentido de haver grupos de cardeais, de bispos, de sacerdotes, portanto, a nível interno, a expressar pública e explicitamente o seu desacordo com algumas questões. E vêm sempre aqueles chavões, porque eu acho que são chavões, entre progressistas, conservadores, que são normalmente formas de categorizar posicionamentos. Progressistas, conservadores e evangelho. O que é que achas que o Papa procurou, sobretudo através da sua ação, pôr em cima da mesa? Sim, eu quando penso nestas categorias progressistas e conservadores, penso primeiro em Jesus. E Jesus era amigo, próximo, misericordioso, flexível, novo, progressista.
mas era também exigente, forte, crítico e desafiador. Conservador. Podíamos usar estes dois chavões. Jesus era as duas coisas. E na igreja estas duas forças estão em constante diálogo. Os progressistas tentando não tornar a vida de fé ou o peso dos mandamentos tão pesado que torne impossível qualquer crescimento e qualquer sentimento de paz e de felicidade e de alegria às pessoas e de abrir as portas. Os conservadores tentando salvaguardar a beleza e a importância do ideal, que também serve como motor de crescimento e motor de andar para a frente. E vivemos nesta tensão. Eu penso que é justo dizer que o Papa Francisco, sem pudor e sem reserva, se identifica com este Cristo próximo, com este Cristo flexível, com este Cristo da misericórdia, mais do que com o Cristo dos ideais ou que com o Cristo do chamamento. Até essa questão da evangelização foi um dos temas que se falou que ele nem sempre foi tão explícito na questão de falar de Jesus como alguns cristãos, porque para ele evangeliza-se servindo. Evangeliza-se lavando os pés, evangeliza-se estando próximo, mais até do que pelas palavras. Portanto, é justo dizer que foi um Papa mais da misericórdia, mas acho que esta tensão existe e precisamos das duas. Eu penso que muitas pessoas olham para o Papa Bento XVI como um Papa talvez mais conservador, um Papa mais preocupado com a questão da verdade, digamos assim, com a questão da explicitação da revelação, e outros olham para o Papa Francisco mais como um Papa do amor, um Papa da caridade. E a caridade e a verdade são as duas asas, digamos assim, que não podemos prescindir. Portanto, é assim que eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar para o equilíbrio e penso que, no fundo, o Papa Francisco foi um Papa equilibrado. Como já disse há pouco, os progressistas mais radicais e os conservadores mais radicais, nenhum deles está satisfeito, digamos assim, com o Papa Francisco. E isso, para mim, é bom sinal. Você teve esse condão extraordinário que foi irritar quase toda a gente. Os progressistas, porque esperavam que houvesse de facto mudanças a nível doutrinal mais significativas, eventualmente, e os conservadores, porque tocou em algumas questões que têm a ver com a aplicação da norma, da regra, e que os deixou profundamente preocupados. Eu penso que o importante é não perder nenhum dos dois polos. Acho que isso é o que a nossa igreja precisa. E nós próprios... E portanto chama-se a isto caminhar sobre o arame, não é? Sim, chama-se isto tentar seguir Jesus. Sim, recebendo primeiro o que ele tem para nos dar, e esta é a grande ênfase do Papa Francisco. Primeiro temos que receber. Alguém tem que nos dar a mão. Temos que nos sentir amados, compreensíveis. Onde estamos? Não podem ser as regras. Não pode ser o ideal, pode ser demasiado pesado. A verdade sem amor, como penso dizia o Papa Bento, é um peso. A verdade sem amor é um peso. E é aqui no amor que o Papa Francisco se colocou primeiramente. Eu podia dizer isso. É conhecida a sua preferência, a sua prioridade dada àquilo que ele chamou desde o início as periferias. As periferias. E as periferias a vários níveis. As periferias, vamos começar pelas periferias geográficas. Porque há uma coisa muito interessante deste Papa e que tem a ver precisamente com as viagens que ele fez. Eu dei-me ao trabalho de ir ver as viagens que ele tinha feito, que creio que foram 47 viagens apostólicas, nas quais visitou 60 e muitos países. Mas há sobretudo um conjunto de países que foram visitados pela primeira vez por um Papa. E essa lista de países é Myanmar, Emirados Árabes Unidos, Macedónia do Norte, Iraque, Bahrein, Sudão do Sul, Mongólia e Timor-Leste, depois de ser um país independente, embora já tivesse sido visitado. E para quem acompanhou as viagens, há sobretudo algumas que ficaram na retina, concretamente a do Iraque, e a dos Emirados Árabes Unidos. Foi à Mongólia, onde há, creio que, menos de 1500 católicos. Não só lá foi, como nomeou um cardeal na Mongólia para 1500 católicos. Ou seja, até do ponto de vista geográfico, o Papa teve esta preocupação, e se virmos a lista das viagens dele, não foi aos grandes centros, não foi aos países em que tradicionalmente os Papas vão com mais frequência, não foi a Espanha, não foi a Alemanha, creio eu, foi
onde normalmente não se ia. E foi onde estavam poucos. E foi dizer: eu estou preocupado com vocês, eu estou a acompanhar-vos. Estas periferias geográficas, achas que também são um bocadinho uma maneira simbólica de expressar a sua preocupação com quem está à margem? Eu creio que sim. Acho que é um gesto que encarna a sua preocupação com a periferia e a sua preocupação não com estatísticas de manutenção, por exemplo, de número de católicos, como no caso da Mongólia, mas com a sua noção de que a igreja é para todos. Fratelli tutti, por exemplo, todos irmãos. Aqui o todos é todas as pessoas deste mundo. Os muçulmanos, por exemplo, como na questão dessas viagens que se fez, e que também era um tema querido ao Papa, a questão do diálogo interreligioso, a questão da Amazónia, a questão da Mongólia, dizer: eu venho aqui para vocês, minoria pequenina da periferia com os quais estou preocupado e dos quais sou pastor, mas eu venho aqui para todos os outros que aqui estão, que teoricamente estão de fora, mas dos quais também me sinto pastor, aos quais também me sinto chamado. Penso que foi a forma que ele teve de dizer que o nosso pensamento, a nossa preocupação não deve estar só na manutenção daquilo que já cá está dentro, digamos assim, dentro da regra, mas daqueles que estão fora, a quem Deus também quer chegar. Eu penso que sim. Tal como, por exemplo, o facto de ele ter nomeado cardeais dos sítios menos expectáveis, quase afirmando, em primeiro lugar, a pessoa e o estilo daquele pastor, que ele queria, não diria recompensar, mas afirmar como modelo, e depois dizendo que eu não me preocupo com estatísticas ou o que é expectável. Isso são considerações humanas, quase. Eu estou preocupado com outra coisa. Penso que foi isso que as viagens dele disseram. Dentro desta preocupação com as periferias, o Papa Francisco sempre deu particular atenção aos migrantes. Aliás, a sua primeira deslocação é à ilha de Lampedusa, num tempo em que a questão de quem cruzava o Mediterrâneo para entrar na Europa por essa via estava então em efervescência, não é? E que continuou nos anos a seguir. E esta questão, concretamente aqui na Europa, tem-se tornado nos últimos anos um problema central. É impossível não falar de imigração. Tente-se falar. Podemos pensar o que quisermos, Estão à nossa volta. Mas estão à nossa volta e, portanto, é preciso lidar com questões que se levantam, não é? E o Papa sempre teve um discurso muito claro. Foi a Lampedusa a dizer que bem-vindos, temos de acolhê-los, temos a obrigação de acolher quem escapa da guerra, quem passa fome do outro lado, quem está à procura de melhores condições de vida, temos a obrigação de acolher. Aliás, fez questão de dirigir na Praça de São Pedro um monumento aos migrantes, que lá continua. Teve a capacidade de dizer, de uma forma até um bocadinho, enfim, dura, que quem levanta muros não é cristão. Não é cristão, e portanto todos soubemos exatamente a quem é que ele dirigia estas palavras, não é? Por outro lado, a Europa e aqui a União Europeia vivemos com uma grande dificuldade em encontrar um discurso político claro, solidário por um lado, mas também, enfim, estruturado por outro. Qual é que achas que é aqui qual é que achas que foi o papel do Papa aqui? Qual era a sua principal preocupação? E qual é que achas que também deve ser o papel dos cristãos? Porque os cristãos às vezes calam-se. Sim. Somos humanos, não é? Estamos todos a caminho. O Papa, não sei se os seus pais, os seus avós foram imigrantes para a Argentina. Portanto, já daí... Creio que foram os pais. Os pais talvez, agora não quer dizer com certeza, mas sim. Portanto, já daí lhe está no sangue a solidariedade, digamos assim, com estes imigrantes. O próprio Jesus foi imigrante para o Egito e não teve onde ser acolhido para nascer. Portanto, acho que é sempre bom lembrar essa história, em primeiro lugar. E, sim, eu penso que é um desafio muito grande à Europa, um desafio que muitas vezes caiu mal na Europa, porque sentimos os problemas e as tensões, mas é no fundo a continuação da Rerum Novarum e do que é a doutrina social da Igreja, de que sim senhor, todos temos direito
propriedade, a tentar ter os meios necessários à subsistência, a tentar crescer economicamente, e o Papa não é completamente anticapitalismo nesse sentido, no sentido democrático do crescimento, mas temos sobretudo o dever da generosidade. Temos sobretudo, e portanto nós que temos mais segurança e meios económicos, temos esta obrigação. Eu penso que isso é aquilo que ele nunca se cansa de nos lembrar. E eu penso que ele tenta ir um bocadinho para além das políticas e das quotas, digamos assim, e do acolher nivelado e controlado. Ele quer que demos um passo mais, que nem sempre encaixa bem nas políticas, e é difícil, eu não tenho resposta, mas penso que ele é profético. Eu penso que ele é, quando diz que não podemos deixar que o Mediterrâneo se torne um cemitério, eu penso que ele é profético, e quem fala do Mediterrâneo fala do mundo inteiro, onde se vê Estados Unidos, por exemplo, grande crise neste momento com isso. Eu penso que ele aí está a tentar ser profético e desinstalar-nos mais uma vez a ideia, como em Laudato Si, de que podemos viver com menos, ou partilhando, ou sendo menos consumistas, podemos viver com menos para vivermos com mais a nível do espírito. Eu penso que é isso que ele nos está a dizer. Agora, os políticos que o interpretem, e nós católicos que podemos fazer muito também à nossa maneira, ainda que não tenhamos impacto direto na política, ou também pelo nosso voto. Estou-me agora a lembrar disso, também é uma forma prática que temos que podemos responder a este apelo. Enfim, há muitas maneiras. É o principal instrumento que temos, das exatamente, democracias de afetar. pluralistas. Portanto, não é? por exemplo, sim. Usaste o termo profético para falar do Papa. Eu acho que, olhando para aquilo que, enfim, foi a sua atividade pública, todos vimos em múltiplas situações, em múltiplas ações, em múltiplos gestos do Papa Francisco essa capacidade de ser profético. Precisamente pela capacidade, não sei se estás de acordo, que ele tinha de usar o gesto simbólico. Fazer coisas muito concretas e muito pequeninas às vezes, mas que tinham um significado que toda a gente percebia, claramente, não é? Desde o ir pagar a conta à pensão, onde não tinha ficado antes do conclave que o elegeu, até aos benditos sapatos pretos que o acompanharam no caixão, nas suas exéquias. Como é que vês essa capacidade profética de usar o sinal e o símbolo ao longo do seu pontificado? Eu penso que era o Papa no seu melhor, o Papa espontâneo. Estou-me a lembrar, por exemplo, muitas das frases-chave que nos ficam dele ficam naquelas entrevistas nos aviões. Mais até do que nas entrevistas oficiais ou apostólicas, digamos assim, por exemplo. E acredito até que muitos desses gestos, estou-me a lembrar, por exemplo, daquela figura desfigurada na Praça de São Pedro que o Papa abraça por largos minutos, estou-me a lembrar, penso que são gestos espontâneos, é uma espécie de sacramento daquilo que está no coração do Papa Francisco, um sinal visível daquilo que lhe ia no coração, ao ir lavar os pés aos prisioneiros, incluindo mulheres e muçulmanos, onde foi mais do que uma vez à prisão. Sim, estou-me a lembrar. Sim, acho que é um Papa que acredita que as ações falam mais do que as palavras. Tal como São Francisco, atribui-se a São Francisco essa frase: pregai o Evangelho, usai palavras se necessário. Atribui-se isso a São Francisco de Assis. Penso que Francisco tentou... Às vezes até por palavras. Até, sim, se for mesmo necessário, mas mais do que isso, pela caridade e pelo testemunho, pelo gesto. E penso que foi isso que ele tentou encarnar. No campo do diálogo interreligioso, o Papa teve uma série de intervenções e de gestos também, concretamente nas visitas que fez aos Emirados Árabes Unidos, ao Iraque. Creio que foi patente a sua preocupação de encontrar pontes, estabelecer formas de entendimento com o mundo islâmico. É, mais uma vez, um campo de tensão. Voltamos à imigração, voltamos às diferenças culturais, e neste momento tenho ideia, não sei se estás de acordo ou não, que a Igreja Europeia, os cristãos da Europa, estão muito preocupados, não sei se pelas razões certas, com a imigração islâmica. Como é que tu avalias isso e qual é que achas que deve ser aqui o papel da Igreja? Porque acho que estamos no espaço público, devemos ter um papel,
devemos ter um discurso, devemos usar as palavras quando elas são necessárias e sobretudo os gestos. Como é que tu vês isto? E a partir dos gestos também do Papa Francisco. É um tópico complexo, não tenho ainda uma opinião completamente formada, mas por um lado, vejo aqui talvez duas linhas. Por um lado, esta ideia de universalidade que o Papa Francisco sempre sublinhou em Fratelli Tutti, por exemplo, ou na questão do diálogo, de que não estamos só nós, católicos, a trabalhar pelo bem comum, nós trabalhamos lado a lado com os homens e mulheres de boa vontade, como a Igreja costuma dizer, mas que ele enfatizou. E por que não com os nossos irmãos e irmãs muçulmanos que acreditam no mesmo Deus e que têm uma profunda espiritualidade. Portanto, acho que isso foi uma primeira coisa que ele quis sublinhar. Há na Europa, de facto, e eu vejo isso, por exemplo, no meu trabalho, com escolas católicas jesuítas, em que 90%, por exemplo, dos alunos são muçulmanos. Por exemplo, na Bélgica ou na Holanda, em que os muçulmanos... Inevitavelmente isso levanta questões. Isso levanta questões. Que são as questões, penso eu, da identidade. A identidade da Europa, e é por isso que isto para nós é uma crise. Nós precisamos deles para fazer os trabalhos que nós não queremos fazer, digamos assim, dos imigrantes, sejam muçulmanos ou não, precisamos deles. Mas, por outro lado, sentimos que isto é uma ameaça à nossa identidade. Agora a questão é a nossa identidade comodista, capitalista, materialista, ou é a nossa identidade profunda da Europa que o Bento XVI quis enfatizar escolhendo o nome Bento? Este é que é o grande desafio, é nós sermos capazes de acolher. Está no coração da nossa identidade cristã e europeia. Não temos fronteiras, por exemplo. Acolher está no centro da nossa identidade. Mas precisamos de acolher sabendo quem somos. E aqui há uma tensão com o Islão, penso eu. Sabendo quem somos. E eu penso que a Europa, à exceção do euro e das políticas económicas, as questões mais fundas das raízes culturais, religiosas, espirituais, estão a pouco e pouco a morrer, até pelas políticas que temos vindo a adotar e pela agressividade que às vezes se vê. E aqui há de facto uma tensão, por um lado o Francisco que quer trabalhar com todos, podemos dizer todos, quer trabalhar, incluindo os muçulmanos, e que abre a porta à paz, porque sem todos não é possível haver a paz, e aqui é importante o falar com os diferentes e ir a estes países críticos, aí sim. Por outro lado, o Francisco que nos quer cristãos generosos, e de preferência cientes da nossa identidade. Há aqui uma tensão ainda. Houve quem sentisse que ele poderia ter falado mais sobre os cristãos perseguidos, por exemplo, na Nigéria, onde o Islão é... Portanto, há aqui tensões delicadas de promover a paz sem estragar o esforço diplomático. Enfim, é um ponto muito delicado. Mais uma vez, Francisco coloca-se no meio da tensão. No meio da tensão. É o que me ocorre. Não tenho, de facto, aqui é uma porta entreaberta. Eu pessoalmente, quando penso no Papa Francisco, associo muito a uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, ou mais adequadamente do pai misericordioso. Todos mais ou menos, muitos de nós conhecemos o texto. O pai que tem 2 filhos, que sai de casa em busca da sua liberdade, da sua autonomia, e acaba por fazer disparates. Volta para casa arrependido, e o pai, ao vê-lo ao longe, não lhe pergunta o que é que andou a fazer, não o julga, não o condena, simplesmente abraça-o e faz uma festa. Mas ao mesmo tempo há um irmão mais velho, que sempre esteve em casa, que sempre trabalhou, e que nunca teve sequer um cabrito para festejar com os amigos. E que o pai sai a tentar que ele entre na festa e lhe diz: filho, tu estás sempre aqui e tudo o que é meu é teu. E a figura central da parábola é, obviamente, nem o filho mais novo, que saiu de casa e fez disparates e perdeu a fartura, nem o filho mais velho, que sempre esteve em casa e que é o filho exigente, cumpridor. A figura é o pai. É o pai de misericórdia, é o pai que acolhe, é o pai que não julga, é o pai que quer que todos os seus filhos estejam em casa e que se alegra quando aqueles que se perderam voltam. Não sei se estás de acordo com esta visão do Papa Francisco e com a relação que isto tem, olha, com a história do todos, não é? Acho que é uma belíssima imagem. Acho que é um Papa pai, sem dúvida nenhuma. Um Papa, que é o que Papa significa, é um Papa que todos nós gostaríamos de encontrar à porta da igreja do nosso bairro.
porque nos sentiríamos acolhidos. Não sei se isto é verdade estatisticamente, mas a impressão que tenho é que muitas pessoas que estão fora, digamos assim, como o filho pródigo, com conflitos, com dúvidas, com pecados, com situações irregulares, chamemos-lhe o que for, muitas das pessoas que por uma razão ou por outra estão fora da igreja instituída, se sentiram profundamente atraídas, voltaram a considerar a igreja e o caminho de Jesus como uma possibilidade. Eu fui perguntando a algumas pessoas estes dias: conheces alguém na tua família, nos teus amigos, como é que as pessoas estão a ver o Papa Francisco? E nós sabemos que em Portugal não é a maioria que vai à missa, muitas pessoas estão desligadas da igreja, digamos assim, mas houve, sobretudo nestes filhos e filhas pródigos, uma atração, um sentir que talvez seja possível, um sentir que afinal eu se calhar ainda faço parte, afinal ainda tenho uma palavra para mim, afinal Deus não me virou costas completamente. E nesse sentido penso que ele foi extremamente eficaz e profético, mais uma vez. A questão dos de dentro, penso que também é justo e é verdade dizer que alguns dos que estão dentro, digamos assim, se sentiram desconfortáveis ou não sentiram que este pai falasse tão frequentemente ou tão carinhosamente para eles, talvez. E talvez a razão seja precisamente esta, porque se calhar o pai sentiu... Tu estás sempre comigo. Tu estás sempre comigo, não precisas tanto. Alegra-te com o que está a acontecer. Portanto, penso que é uma imagem belíssima. Mais uma vez, acho que há lugar para todos. Acho que todos nós temos caminho a fazer, tanto o pródigo como cada um de nós veja onde se insere aqui nestas metáforas, mas sem dúvida um Papa Pai. Sem dúvida. Pai misericordioso. Acho que isso é a palavra que me fica. Quando mais tarde contar aos meus netos, Papa vai ser a palavra misericórdia. Despedimos-nos do nosso querido Papa Francisco. Mas a seguir a um Papa vem outro. A igreja não fica perdida, nem fica órfã. Até porque no centro da igreja está a figura de Cristo, independentemente de quem é a pessoa que ocupa o lugar de sucessor de Pedro. Mas inevitavelmente vivemos agora este período de alguma curiosidade, expectativa, a pensar quem será o próximo Papa, porque este programa está a ser gravado precisamente neste período a que chamamos sede vacante, em que sepultamos o Papa Francisco e estamos à espera que o conclave nos dê outro Papa. Naturalmente não vamos aqui fazer futurologia, mas a partir da tua visão das coisas, o que é que gostarias de ver e de encontrar no próximo Papa? Eu gostaria de um Papa com a mente, a clareza, a inteligência de Bento e o coração de Francisco. Isso é uma combinação extraordinária. São seres humanos, são imperfeitos, são homens, mas se me perguntam o que é que eu gostaria, era alguém que pudesse continuar claramente esta linha de saída, esta linha de misericórdia, esta linha de normalidade, de proximidade, de ternura até. Alguém que saiba viver com as tensões, mas que traga, penso que pode ajudar a Igreja, sobretudo naqueles pontos mais de tensão, mais de desunião, mais de instabilidade interna, alguém que traga clareza teológica, talvez por ser professor, talvez pelo mundo da teologia e da espiritualidade me ser querido, tenha algumas saudades dessa qualidade do Papa Bento XVI, e portanto alguém que consiga combinar as duas. Talvez alguém de outra periferia, porque não África ou Ásia, porque não? Não entramos em especulações, mas veria isso com alguma naturalidade. É o conclave mais diversificado da história e também maior em termos de número, mais de 130 e poucos cardeais, 135, do maior número de países alguma vez visto num conclave. Ainda não se conhecem muito bem e, ao que ouvi dizer, isto agradou muito, ainda em jeito de sinodalidade, nestes dias já houve mais de 80 ou 90 intervenções, portanto quem quer falar tem direito a falar, inclusive aos cardeais que não votam, e estão a falar. Eles estão a ser sinodais, eles estão a conhecer-se, eles estão à procura. Portanto, eu tenho muita esperança e gostaria, sim, desse equilíbrio entre a cabeça e o coração, a verdade e a caridade. O seguimento do Cristo misericordioso e simples, o seguimento do Cristo exigente. Era isso que eu gostaria de ver no nosso novo Pai. Bem, esperemos então que o sentido profético dos cardeais
e acreditamos nós, o Espírito Santo, entre os 135, encontre aquele que possa encarnar essa síntese que seria muito interessante para o próximo Papa. Francisco Machado, estamos a terminar o nosso tempo. Muito obrigado por teres estado connosco, por teres partilhado um bocadinho aquilo que é o teu testemunho e as tuas memórias e os teus afetos em relação à figura do Papa Francisco. Nós despedimos-nos aqui, terminamos este programa especial sobre o Papa Francisco e, como terminamos sempre com uma música, hoje não será a preferida do nosso convidado, poderia ser, mas atendendo que o programa é sobre Francisco, dizem os biógrafos que ele gostava de tango, por um lado, o que não surpreende porque veio da Argentina, mas que era também um grande apreciador de Mozart. Música clássica e, dentro da clássica, sobretudo Mozart. E parece que há uma peça de Mozart que ele ouvia com frequência, que é o Et Incarnatus Est da Missa em Dó menor. De maneira que, obrigado a todos, obrigado Francisco, Obrigado. ficamos a ouvir Mozart.